Fala, meus amigos, André Fantato do Bola Laranja aqui com vocês para mais um Curtinhas do Bola Laranja. Essa é a edição de número 21 do Curtinhas, 21ª, onde falaremos do resumo da semana 23. Semana 23 que aconteceu do dia 25/3, segunda-feira passada, até ontem, domingo, 31/3. Estou gravando no dia 1º de abril, finalzinho de tarde, começo de noite, então, para a gente falar do que melhor aconteceu, né, na semana 23 da temporada regular da NBA 23-24. Olha aqui do meu lado, Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson, Golden State Warriors esquentando num momento importantíssimo. E eu já deixo aqui um abraço para o meu amigo Edson Montagnani, que é um dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho eu falo do grupo de apoiadores e daqui a pouquinho eu falo de Golden State também. Se você estiver assistindo aqui esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal do Bola Laranja, muito importante pra gente, se você gosta do nosso conteúdo, para o YouTube mostrar para mais pessoas. E se você estiver ouvindo, não se esqueça também de seguir o nosso podcast e também avaliar com 5 estrelas, se possível, seja no Google Podcast, Apple Podcast ou no famoso Spotify. E @bolalaranja.oficial no Instagram, @bolalaranja.oficial no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que acontece, né? Das nossas postagens sobre quando vai ter live, quando não vai ter live, enfim, quando vai ter curtinhas, quando não vai ter curtinhas, as notícias, né? Os posts aí das coisas que acontecem na semana e muito mais. Certo? Vamos começar então essa 21ª edição. A gente vai começar com o jogão da semana, né? Jogão da semana 23, que aconteceu na última terça-feira, dia 26 de março, tá? O jogo entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. O Los Angeles Lakers venceu o Milwaukee Bucks por 128-124. Um jogo de 2 prorrogações, certo? Foi um dos jogos mais disputados da semana. Um jogo em que a vitória do Los Angeles Lakers parecia pouco provável, já que jogou sem LeBron James, né? Mais o Anthony Davis, esse que está na tela aí, você que está assistindo aqui pelo YouTube, né, dando esse tocaço aí no Damian Lillard, na imagem que eu coloquei aqui, fez chover, né? Fez 34 pontos e 23 rebotes, né? No último quarto estava jogando até com um certo desconforto ali, mas mesmo assim jogou muito bem e mostrou o porquê ele é importante, né? E junto com o LeBron ali, é um dos termômetros do Los Angeles Lakers. Então, assumiu a responsabilidade, principalmente defensivamente, para a vitória do Los Angeles Lakers. O jogo foi, até certo ponto, fácil, parecia fácil, né, para o Milwaukee Bucks. Os 3 primeiros quartos, o Milwaukee Bucks foi muito bem. Começou muito bem o último quarto, e faltando 9 minutos no relógio, pessoal, o Lakers perdia por 20 pontos, tá? É isso mesmo, 20 pontos. E o Bucks deixou a vitória escapar. O Lakers foi chegando perto, com boas bolas de D'Angelo Russell, Austin Reeves, Anthony Davis, né, Spencer Dinwiddie também jogando bem, né, e principalmente o Austin Reeves, né, chamando a responsabilidade. E aí conseguiram empatar o jogo, levar para a prorrogação. Na prorrogação, né, o Bucks até teve chance de ganhar no último lance do período regulamentar, mesmo assim não conseguiu a vitória. O Lakers daí levou para a prorrogação. Então, prorrogação, o jogo foi bem disputado, né? Aí o Lakers com a chance da vitória, mas também não conseguiu converter. E aí fomos para a segunda prorrogação. E aí, né, o Milwaukee Bucks parece que até certo ponto cansado, né? O Giannis parecia muito cansado, né? E o Lakers, enfim, conseguiu a vitória na segunda prorrogação, né? Então, o que fica de bom aí para os Los Angeles Lakers nessa vitória maiúscula, jogando fora de casa contra o Bucks e sem o LeBron, que precisava muito da vitória, né? O time tá ali em nono, tá brigando para tentar uma vaga via play-in, uma vaga direta nos playoffs, mas enfim, né? Anthony Davis, Austin Reeves, desculpa, e D'Angelo Russell levando aí o time. E o que fica de negativo é que, mais uma vez, o time de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, né, e comandado por Doc Rivers, perdeu jogando em casa, um jogo que tinha, né, a vitória nas mãos. Então, fica aí essa parte ruim pro lado do Milwaukee Bucks. Certo, galera? Jogão da semana falamos. Então, agora vamos pro lance da semana. O lance da semana que foi o game winner do DeJounte Murray, certo? Mandando um abraço pro nosso outro apoiador, Alessandro Silva, né, mais conhecido como Banana, né? Tá sempre com a gente aí, acompanhando, ouvindo os podcasts, assistindo os podcasts, enfim. Então, o Hawks que venceu o Celtics 2 vezes na semana 23, tá? Mas principalmente na segunda vez, né? A bola, o game winner do DeJounte Murray, para cima do Jrue Holiday, um dos melhores marcadores
da NBA, né? Conseguiu aí ir para cima dele, bater para dentro, né? Estancar ali, subir para o arremesso e converter, né? E deixou 0,1 no relógio. O Celtics praticamente não tinha como fazer mais nada, né? Então foi praticamente no estouro do cronômetro aí a vitória importantíssima do Hawks contra o Celtics por 123-122. Então o lance da semana, o game winner do DeJounte Murray. Se você ainda não viu, é só procurar na página do Hawks, da NBA. Enfim, aqui no Bola Laranja amanhã sai, né? A gente faz aí o post com os melhores, piores lances da semana, jogão da semana, e coloca lá no dia seguinte, que tem aqui o vídeo aqui no YouTube, ou esse mini podcast que você está ouvindo no Spotify. Então você pode procurar o lance lá, né? Gostaria muito de poder colocar aqui no vídeo, mas sempre bom lembrar para a galera, né, por direitos autorais, né? O YouTube pode banir o canal se a gente colocar vídeos aí que a gente não tem os direitos. Então por isso que eu não coloco aqui, mas lance da semana, DeJounte Murray, um game winner sensacional para cima de Jrue Holiday e Boston Celtics. Beleza? Agora, pessoal, é hora da gente falar dos melhores e piores da semana. E eu começo com o melhor time da semana. O time da semana, então, de número 23, foi o Golden State Warriors. 4 jogos, 4 vitórias, né? Responderam muito bem o Rockets se aproximando aí na tabela, né? E venceram 4 jogos seguidos, sendo 2 jogos fora de casa, tá? Contra Orlando Magic e Miami Heat. 2 jogos muito difíceis, né? Vencer esses times fora de casa. Então, enfim, o Golden State Warriors pisou no acelerador ali quando viu o Rockets se aproximando, né? Viu o Rockets ali no retrovisor. Então, o time jogou muito bem coletivamente, né? Conseguiu essas vitórias de forma importante, né? E acho que tivemos também o Dallas Mavericks vencendo 4 jogos, mas acho que os jogos do Warriors, né? E a pressão para cima do Warriors estava maior. Então, por isso que eu escolhi o Golden State Warriors como time da semana 23, né? Semana perfeita, 4 jogos, 4 vitórias, ainda mais jogando fora de casa aí nos 4 jogos, né? Sendo 2 deles contra Rockets, contra Magic e contra Miami Heat. Então, enfim, uma semana muito boa para o torcedor do Warriors aumentar um pouco aí a esperança, né? De quem sabe garantir a classificação via play-in, quem sabe até pular para o 9º lugar ali, né? Ultrapassar o Los Angeles Lakers. O Golden State Warriors vai tentando se manter ali como pode, e respondeu bem na semana 23. O jogador da semana 23, pessoal, aí veio do outro time que eu falei que poderia ser o time da semana. Mas é ele, o polêmico Kyrie Irving, que nessa temporada não tem tido nada de polêmico, né? Teve uma semana muito boa, assim como todo o elenco do Dallas Mavericks, né? Com 4 jogos e 4 vitórias. E ele que teve um plus-minus de mais 14 no tempo que ficou em quadra, né? Então saiu muito bem essa semana. Além disso, foram 26 pontos de média para Kyrie Irving, 47% de aproveitamento na bola de 3 e 53% de aproveitamento no geral, né? Então o Kyrie Irving realmente teve uma semana muito boa, assim como todo o elenco do Dallas Mavericks, né? Pelas 4 vitórias, mas resolvi aí escolher o Kyrie Irving, né? A gente fala bastante de aproveitamento de plus-minus aqui no nosso jogador da semana, né? E isso ele foi muito bem, 47% da bola de 3 é excelente, né? Formidável, e 53% de aproveitamento de quadra é muito bom, principalmente para um cara que arremessa de longe igual ele, né? Não é um cara que joga tão próximo à cesta assim. Então, uma semana muito boa. Tivemos aí outros jogadores também, como eu falei, alguns dos Mavericks poderiam concorrer a esse prêmio de jogador da semana aqui do Bola Laranja, mas resolveu escolher o Kyrie Irving até ao invés do Curry, que também ficou na lista aí, né? Também selecionei o Curry ali na lista prévia que eu faço, mas o Curry ficou um pouco abaixo, se é assim que a gente pode dizer, né? Apenas 38% na bola de 3 e 22,5 pontos. O Curry costuma chutar para cima de 40% na bola de 3. Nessa semana 23, chutou para 38%. É um número muito bom ainda, mas que para nível de Curry ainda fica um pouco abaixo. E 22,5 pontos também está um pouco abaixo para ele, mas porque o Warriors conseguiu jogar coletivo, não precisou tanto dele para as vitórias, então isso a gente tem que olhar como ponto positivo. Mas finalizando então, Kyrie Irving foi eleito o nosso jogador da semana 23 da NBA no Curtinhas do Bola Laranja, 21ª edição. Agora vamos para o lado que a gente não gosta muito de falar, mas tem que falar, né, que é o time que amassou o aro na semana. Portland Trail Blazers, 3 jogos e 3 derrotas. Blazers, mais uma semana ruim. Ah, mas por que o Blazers? A gente teve o Jazz, que perdeu 4 jogos, a gente teve, né, também o Grizzlies, que perdeu 3 jogos, né, 3 jogos e 3 derrotas na semana 23.
Cara, simplesmente porque o Blazers perdeu por 60 pontos de diferença para o Miami Heat. É isso mesmo, pessoal. 60 pontos de diferença. O jogo na última sexta-feira, o Heat venceu por 142-82. Cara, é assim, até triste, né, ver o Portland Trail Blazers nessa situação, depois da saída de Damian Lillard, né? Um time que é sempre bacana, sempre foi bacana de ver jogar, né? E claro, a gente entende que está passando por uma reformulação, chegaram novos jogadores, tem jogadores jovens no elenco, né? O Chauncey Billups tentando fazer o que dá. Mas assim, 60 pontos é muita coisa, né, galera? Vamos combinar que assim, até um time mal treinado aí tomar 60 pontos, e o Miami Heat, assim, é um time muito bom, né? Muito qualificado, mas não é o time que está atropelando todo mundo na temporada. Então, realmente, né? Por mais que você tenha desfalques, que não é a sua noite, né, mas perder por 60 pontos fica até vergonhoso para a franquia. Então, por isso que eu escolhi o Portland Trail Blazers para ser o time que amassou o aro na semana 23 da NBA. Certo? Vamos passar para o outro lado não tão bom agora, que é o JJJ, Jaren Jackson Jr., né, do Memphis Grizzlies, né, mais conhecido como JJJ, teve 7% de aproveitamento na bola de 3 e plus-minus de menos 27 na semana 23, tá? Então, semana bem ruim para o JJJ, né? O Memphis também teve a semana ruim, como eu falei, foram 3 jogos e 3 derrotas para o Memphis nessa semana. Mas assim, o JJJ, ele acaba insistindo no erro, né? É isso que eu gosto de sempre pontuar aqui, né? Para ser o jogador que amassou o aro, óbvio que o aproveitamento de quadra, aproveitamento da bola de 3 conta bastante, mas não é só isso. Mas nesse caso aqui, 7% na bola de 3, ele tem uma média de mais ou menos 5 arremessos por jogo. Cara, é aquela história do forçar quando as coisas não estão dando certo, né? E foi uma semana inteira forçando. Eu entendo que a NBA hoje precisa, né, ter o espaçamento da quadra, precisa ter jogadores arremessando de 3, né? Acho que isso é importante para o time. Mas se as coisas não estão funcionando, se a bola não está caindo, não tem por que insistir nisso. Eu já falei isso muitas outras vezes na hora de escolher o jogador que amassou o aro aqui. E novamente repito que o JJJ fez isso dessa semana, insistiu no erro, a bola não estava caindo, continuou arremessando e ficou com esse 7% de aproveitamento. Então, por isso, não tem nem como, né? Foi o jogador que amassou o aro na semana 23. Assim como o time, né? O Memphis Grizzlies é uma temporada realmente para esquecer com esse tanto de lesão, né? E o JJJ acaba sendo o principal jogador do time ali com esse monte de lesão, mas eu entendo que a bola vai passar mais na mão dele, mas não dá para também ter esse aproveitamento tão ruim. Certo? Pessoal, passamos aqui então já pelos melhores e piores da semana de número 23. Eu queria lembrar vocês aqui o programa de apoiador do Bola Laranja. Se você ainda não apoiou a gente, corre lá e apoia. O link é apoia.se-bola laranja, apoia.se-bola laranja, tá? E importante lembrar que esse link tá aqui na bio, tá, pessoal? Tô falando aqui, mas se você não conseguir digitar por algum motivo aí, né, é só vir aqui na bio desse vídeo do YouTube, tá? Ou se estiver ouvindo aí no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, o link para apoiar a gente vai estar aqui na bio também. E a gente pede, né, para que você apoie, para ajudar o Bola Laranja, né, claro, vai nos ajudar com, né, os nossos custos operacionais aí para manter o podcast, enfim, os nossos outros conteúdos no ar, mas nem é esse, né, o motivo principal, o intuito principal. O legal aqui é a gente ficar mais próximo, né? Então, você vai participar de grupos do WhatsApp do Bola Laranja, a partir de R$1 já participa de grupo, né? A partir de R$10 você já está recebendo a newsletter semanal que a gente manda, né, com as principais notícias da semana, e também concorre aí para poder escolher um tema para o nosso podcast, para algum vídeo do nosso canal. E acima de R$20 já concorre ao sorteio que a gente faz todo mês com algum artigo da NK Multimarcas, tá? O sorteio anterior, o Gabriel Tomé já venceu, e essa semana a gente tem sorteio de novo, né? Então, vamos sortear aí para aqueles que contribuem acima de R$20. Então, entra lá, né? Dá uma olhada, vê com qual você se encaixa melhor, mas sempre bom falar, pessoal, R$1, R$2, R$5 já ajuda a gente demais, tá? Então, entra lá e apoia o Bola Laranja. Importante lembrar dos nossos patrocinadores, @NKMultimar, que é o NK Multimarcas, né? Se você procurar por @NK Multimar no Instagram, todos os artigos, né, de esportes, né, os melhores artigos para futebol, para basquete, é só ir lá no site, né, no Instagram da NK Multimarcas que você vai encontrar. Então, chama lá a galera
no direct lá do Instagram, do @nkmultimar, que você vai ter tudo de melhor. Lá, camisa de basquete, jersey de basquete, camisa de time de futebol, enfim, NK Multimarcas, né? Compre seu artigo esportivo na NK. Também o Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br, né, para você que quer decorar a sua casa, seu escritório, enfim, só entrar em contato com o pessoal do Shopping das Cortinas. E também Estrela Bet, você que gosta de fazer sua fezinha aí, tem o link aqui na descrição desse vídeo, também aqui do áudio, né, para você fazer o cadastro do Estrela Bet e fazer uma fezinha lá para você ganhar uma grana fazendo, se divertindo, né, assistindo, apostando no seu time de futebol, no seu time de basquete. Enfim, faça o cadastro na Estrela Bet, aposte agora e ganhe uma graninha se divertindo, certo? Vamos para o nosso bloco final, então, que é o top 5, tá? O top 5 da semana de número 23, que quem estiver assistindo já está vendo aqui na tela, ó. Nikola Jokic, Caldwell Pope, Christian Braun, Denver Nuggets, certo? Como é que ficou o nosso top 5 da semana 23? Ficou da seguinte maneira: quinto colocado, Dallas Mavericks. Quarto colocado, Minnesota Timberwolves. Terceiro, Oklahoma City Thunder. Segundo, Boston Celtics. E primeiro, Denver Nuggets. Esse é o nosso top 5 da semana 23. Vou falar resumidamente aqui um pouquinho, né? O Bucks, que era o quinto na semana anterior, saiu. Perdeu 2 dos 3 jogos na semana, né? Acabou saindo do nosso top 5. O Mavericks assumiu a quinta posição, né? Tem 11 vitórias nos últimos 12 jogos. Né? Nessa semana de número 23 venceu os 4 jogos que teve, então entra aí em quinto, com 45 vitórias e 29 derrotas no geral, é o quinto colocado na Conferência Oeste. O quarto, o Minnesota Timberwolves, né, caiu uma posição, era terceiro na semana anterior, aqui no nosso top 5, tá? Tem 51 vitórias e 23 derrotas no geral, é o terceiro no Oeste, e foram 2 vitórias e 1 derrota na semana. Só que essa derrota foi para o Chicago Bulls, né, jogando em casa. Coisa que não pode acontecer para quem quer ficar em primeiro na Conferência Oeste. Então, por isso, eu escolhi o Minnesota Timberwolves, né? Acabei fazendo com que eles perdessem uma posição aí no top 5. Em terceiro, o Oklahoma City Thunder, são 52 vitórias e 22 derrotas, é o primeiro colocado no Oeste, reassumiu a primeira colocação no Oeste, tá? Teve 3 vitórias e 1 derrota na semana. Era o quarto na semana anterior, subiu para terceiro no nosso top 5, tá? Então, só por reassumir a primeira posição no Oeste, né, e ter uma semana bacana aí, né? 3 vitórias e 1 derrota, subiu uma posição o Oklahoma City Thunder. Em segundo, agora o Boston Celtics caiu uma posição. No geral, são 58 vitórias e 16 derrotas, é o primeiro no leste, primeiro no geral, mas teve uma semana bem ruim, 1 vitória e 2 derrotas, né? Perdeu 2 vezes para o Atlanta Hawks, que, vamos combinar aqui, não é nenhum dos melhores times da NBA, né? E você perder 2 vezes para o Hawks nessa temporada é realmente uma coisa ruim. Então isso fez com que o Celtics caísse da primeira para a segunda colocação no nosso top 5 da semana 23. E para fechar, o primeiro colocado, Denver Nuggets, 52 vitórias, 23 derrotas no geral, segundo colocado na Conferência Oeste, teve 2 vitórias e 2 derrotas, semana média, mas já foi melhor do que a do Celtics, né? Inclusive porque está jogando sem Jamal Murray. Então, é isso. Subiu uma posição, jogando sem Jamal Murray, conseguiu fazer a manutenção ali, né, vencer 2 jogos, perdeu um jogo ali para o Minnesota Timberwolves, que óbvio, né, estava ali na briga pela primeira colocação, foi ruim perder, mas dadas as devidas circunstâncias, né, depois se recuperou vencendo o Cavs, eu acho que é merecido aí o Nuggets reassumir a primeira posição, certo? Então, Nuggets em primeiro, Celtics em segundo, Thunder em terceiro, Wolves em quarto e Mavericks em quinto. Esse é o nosso top 5 da semana 23, para fechar mais um Curtinhos do Bola Laranja, comigo, André Fantato, tá? Lembrando para você deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não o fez, né? Vai ajudar demais o Bola Laranja. E também para você seguir o nosso podcast no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Spotify, para receber as notificações quando tiver novos episódios, né? E também avaliar com 5 estrelas, se possível. Certo, pessoal? Então, aqui foi mais um Curtinhos do Bola Laranja, 21ª edição. Semana que vem tô de volta com curtinhas, mas essa semana ainda tô de volta, né, com podcast, com outros vídeos, outros posts, enfim. Agradeço a você que chegou até aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!